por todos os problemas que tiveram acontecido. Mas, bom, vamos dar início antes que tome mais tempo ainda tome mais tempo ainda. Bom, então, para começar, queria cumprimentar a todos novamente e dizer que estamos muito felizes por todos estar presentes. Gostaria de agradecer e cumprimentar a doutora Jaqueline Karsten Kirnes e o zootecnista doutor Cleverson Luiz Nascimento Ribeiro, que serão os nossos palestrantes nessa noite. Junto a isso, também agradecemos ao Centro Acadêmico pela ajuda que eles vieram nos proporcionar. Meu nome é Antônio Comim e eu sou bolsista do Programa de Educação Tutorial, o Grupo PET. Agradecemos desde já a presença de todos e ficamos felizes que estão presentes, nos aproximando, de certo modo, nesse momento difícil em que estamos vivendo. Entrando então nas palestras, apontamos que as mesmas ocorrerão de forma interativa, onde poderão ser realizados questionamentos durante a apresentação e elas vão ser repassadas no final de cada apresentação, onde com isso a gente busca tornar esse encontro uma conversa entre o ouvinte e o palestrante. Hoje trouxemos para vocês duas incríveis palestras que vão abordar sobre a produção animal, o zootecnista e os profissionais que estão ligados a essa atividade. A idealização desses dois temas não poderia ter sido em um momento melhor, pois falar da produção animal é sempre um tema atual e aliarmos esse tema, o propósito e as motivações que nos levam a manter o compromisso profissional, ainda mais considerando as mudanças geradas pela pandemia, nos leva a crer que, hoje, ao fim dessas palestras, sairemos com novas perspectivas dentro do nosso importante compromisso profissional dentro da produção animal. E é com imenso prazer que convido nossa primeira palestrante de hoje, Jaqueline Karsten Quirinos, que possui graduação em Medicina Veterinária pela Universidade Federal de Santa Maria, mestrado em Medicina Veterinária Preventiva pela Universidade Federal de Santa Maria, especialização pelo Programa Especial de Graduação de Formação de Professores para Educação Profissional na Universidade Federal de Santa Maria, doutorado pelo Programa de Pós-Graduação em Ciência e Tecnologia de Alimentos da Universidade Federal de Santa Maria, onde foi bolsista de estágio de doutorado sanduíche no exterior, realizado no Centro de Investigação e Tecnologia Agroalimentar de Aragão, em Zaragoza, na Espanha. Possui também pós-doutorado na Universidade de Zaragoza, na Unizar da Espanha, e atua hoje como professora da Zootecnia UDESC em Chapecó. Passo a palavra, então, para a professora Jaqueline. Boa noite a todos. Estão me ouvindo? Sim? Sim. Boa noite, então, pessoal. Uma imensa alegria estarmos aqui reunidos hoje. Agradeço o convite. É muito, muito legal a gente poder ter esses momentos para a gente aprender um com os outros. Então, vamos começar hoje falando sobre qual o propósito impulsiona o seu compromisso e empenho profissional. Espero que todos estejam bem, que todos estejam felizes e que a gente possa, aí, no decorrer dessa explanação, podermos aprender cada um com os outros. A primeira pergunta que eu gostaria de fazer para vocês, começar essa explanação, é que vocês reflitam um pouquinho. Tá? Que vocês olhem essa foto e que vocês pensem assim, quais os valores vocês acreditam e vivem? Onde vocês estão, como que vocês se veem, como que vocês se percebem numa relação de espaço e tempo? Tá? Pensem sobre isso. Em que valores você acredita, em que valores você vive? A partir do momento que a gente começa a pensar sobre isso, a gente começa a pensar aonde nós estamos, o que nós fazemos, a gente começa a pensar como que a gente faz isso, A gente começa a pensar a forma que a gente desenvolve as nossas atividades. E quando a gente começa a pensar por esse lado, a gente começa a perceber que, independente do lugar que a gente estiver, a gente é responsável por impactar pessoas. Não importa se eu estou no pontinhozinho daquela luzinha lá no fundo, não importa. Aonde eu estou, no lugar que eu sou responsável por impactar pessoas. Seja que eu esteja naquele local por um período pequeno,
se eu vou estar naquele local por toda a minha vida, não importa. Importa é a gente perceber que aonde a gente estiver, a gente impacta sim, a gente influencia pessoas. Beleza, Jaque, mas e aí? Como que eu vou fazer isso? Se a gente parar para pensar naquela foto gigante lá, né, nosso mundão, aonde que a gente está? A gente está aqui, né, a grande maioria de nós que estamos na UDESC Chapecó hoje, curso de zootecnia, estamos num cantinho aqui na região do oeste do estado de Santa Catarina. E é importante a gente perceber que a gente está num pedacinho e que a partir do momento que a gente começa a perceber que a gente está naquele pequeno momento, naquele pequeno espaço, mas que ao mesmo tempo que a gente é pequeno, que a gente é um grãozinho de areia, a gente também começa a perceber o quão gigante a gente pode ser, a gente começa a compreender muitas coisas. E a gente começa a se dar conta que a gente não é nada, né? Por exemplo, que nem agora, né? A gente organizou, se planejou e daqui a pouco aconteceu alguma coisa e tivemos que mudar situações. Quantos de vocês, nesse momento, nessa circunstância em que nós estivemos aqui, quantos pensaram, ai, que droga, sério, mas eu me organizei para começar às 6, mas vai começar às 6h48? Como que vocês lidam com essas situações? Quando a gente começa a perceber que a gente não é nada e que a gente depende de todo aquele sistema que está nos rodeando, e a gente começa a perceber que a gente é apenas uma pontinha nesse mundão todo, é nesse momento que a gente começa a pensar como estão sendo realizados o nosso posicionamento, as nossas atitudes. E a gente começa a perceber o que a gente vai fazer para fazer a diferença. Quais atitudes a gente vai tomar para fazer a diferença? E aí tudo começa a mudar. E aí eu volto na pergunta: em quais valores vocês acreditam e vocês vivem? Eu penso que no momento que a gente consegue responder isso, e que a gente consegue responder isso sinceramente, lá no fundinho do nosso coração, parem para pensar numa situação que aconteceu agora, essa história que a gente passou agora, nesse momento. Vamos pegar isso de exemplo e depois a gente extrapola para outros exemplos. Quando a gente pensa nisso e a gente consegue responder sinceramente, né, a gente consegue responder isso, a gente começa a pensar em qual o propósito impulsiona o nosso compromisso e o nosso empenho. Não somente como zootecnista, não somente como bolsista do PET, como alguém que é responsável por transmitir a imagem, com alguém que é responsável por enviar a mensagem, com alguém que é responsável por controlar um sistema produtivo, por alguém que é responsável por passar uma informação, ou por alguém que é responsável por uma grande multinacional. A partir do momento que a gente começa a perceber e responder qual é o propósito impulsiona o nosso compromisso e o nosso empenho, independente da situação que a gente tiver, seja o super profissional, seja o tiozinho, o zelador, o faxineiro, a pessoa que tem um trabalho mais simples, mas que também é um trabalho muito importante, a gente começa a pensar em alguém que se importa. E a primeira coisa que nós devemos ter é um coração que se importe. Nós precisamos ter um coração que se importe, como esse soldado. Ele está se importando com aquela pessoa. Talvez ele está cansado, ele passou noites em claros, ele está machucado, mas ele está se importando. Nós precisamos ter um coração que se importe. Nós precisamos disso. Por que nós precisamos ter um coração que se importe? Porque jamais, nunca, vocês vão chegar a lugar nenhum. Vocês nunca serão líderes, independente do lugar que vocês estiverem, se vocês não tiverem um coração que se importe. Vocês nunca vão ter satisfação, vocês vão ter plenitude e realização completa, se vocês não forem pessoas e líderes que amam pessoas e líderes. O que nós não impulsionamos a nossa carreira, nós não impulsionamos o nosso compromisso e o nosso empenho se nós não tivermos um coração que se importe. Nós nunca vamos ser líderes, nós nunca vamos
ser líderes que as pessoas amam seguir se nós não formos líderes que realmente amamos as pessoas, que amamos quem faz cada trabalho naquele tempo, naquele espaço. Então, a partir disso, eu pergunto para vocês, tá, mas e o que é amar? Todo mundo fala amar. Vocês já pensaram na palavra amor? Vocês já pensaram o que essa palavra realmente significa? Essa palavra que todo mundo fala, que a gente escuta tanto, que alguns falam, mas que pouquíssimos realmente vivem essa palavra, que pouquíssimos realmente usam essa palavra e praticam essa palavra sem interesses próprios, com o coração aberto. Amar as pessoas é fazer renúncias, é fazer concessões. Amar é um exercício diário. Ah, eu tô no carrinho, mas eu queria estar no carrinho, que nem a senhorinha ali, mas eu tô segurando você. Eu queria estar andando do skate, mas eu tô te dando suporte. Eu queria ser a pessoa que vai estar falando lá agora, mas eu tô ali lidando, ajeitando tudo para que funcione a apresentação, para que funcione a nossa rotina. Que tipo de coração a gente tem? Será que, às vezes, a gente acaba olhando só o que o outro faz e fica pensando, ah, mas eu queria estar ali alimentando o koala querido, né? Koala bonitinho, fofinho, queridinho, eu queria dar o alimento para ele. Eu queria ser responsável pela granja tal, eu queria ser responsável pelo sistema produtivo tal, mas eu estou fazendo uma outra atividade. E como eu estou fazendo essa atividade? Nesse momento, a gente está passando por uma crise. E todos os cuidados, eles são essenciais. Além da gente fornecer o alimento, além da gente ser responsável por inúmeras atividades, a gente muitas vezes está com medo. E a gente precisa, nesse momento, de amor e a gente precisa de carinho. A gente, muitas vezes, a gente está precisando simplesmente de um abraço. Não quero que ninguém fique lá falando nananã no meu ouvido. Eu queria simplesmente abraçar. Mas, eu não posso abraçar. E agora? Agora eu não posso abraçar o fulano que está com problema, eu não posso abraçar meu amigo que eu queria, o meu namorado, meu pai, a minha mãe, o meu avô. Mas nesse momento, eu posso simplesmente falar assim, eu estou aqui. O que você precisar, eu estou aqui. Eu me importo com você. Eu me importo com você porque você é importante para mim. Eu estendo a minha mão quando você cair, porque eu me importo com você. Porque juntos nós somos mais fortes e juntos a gente pode ir mais longe. Tem um ditado que fala assim, se você quer ir rápido, você vai sozinho. Mas se você quer ir longe, você vai acompanhado. Se você quer ir longe, você vai com calma, você vai confiante na sua equipe. Nós precisamos de um coração que se importe. Não importa o caminho que eu vou percorrer. Por exemplo, se eu faço outra pergunta para vocês, refletirem. O que te faz levantar da cama todos os dias? O que te faz levantar da cama todos os dias? Não importa se você vai a pé, se você vai de carro, se você vai de metrô, se você vai de bike, se você vai de helicóptero, de foguete, do que vocês quiserem. Não importa se o dia tá azul, se tá claro, se tem tempestade, se eu tô num dia que eu tô alegre ou se eu tô triste. O que faz vocês levantarem da cama todos os dias? Qual propósito impulsiona o objetivo, o desenvolvimento profissional de vocês? A partir desse momento, a gente precisa planejar. Ou seja, a primeira coisa que nós precisamos estabelecer é uma coisa chamada iniciativa. E a iniciativa, ela se dá a partir do momento que eu consigo estabelecer um caminho. O caminho que eu escolher seguir. Todos nós temos livre-arbítrio para escolher o caminho que a gente quiser. Só que esse caminho, alguns, ele vai demorar um tempo, outros vai demorar outro. Enfim. O que a gente precisa entender é que muitas vezes o nosso tempo ele é limitado, mas nós temos esse livre-arbítrio. Nós temos e nós sabemos, né, que se a gente escolher de repente um caminho errado,
eu vou ter consequências dessa escolha. E aí eu posso parar e falar assim, bah, mas eu escolhi o caminho errado, então eu perdi tempo, nada deu certo, minha vida é uma droga, enfim. Mas eu posso mudar a minha posição, eu posso mudar meu pensamento, e eu posso acrescentar que mesmo eu escolhendo o caminho A, X, Y, enfim, eu aprendi algo. E isso é muito importante, porque a partir do momento que a gente encara os fatos e que a gente para de se vitimizar, que a gente para de colocar esse mimimi na nossa vida, ai, o problema é a pandemia, ai, agora o problema é que eu não tenho aula prática, ah, mas agora o problema é porque eu queria estar lá com meu amigo, ah, mas agora o problema é porque eu queria assim, 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 assim. Enfim, vamos parar de nos vitimizarmos, vamos parar e encarar os fatos que a gente tem. Desculpem a palavra, mas vamos levantar a nossa bundinha da cadeira e vamos começar, e vamos agir. A primeira dica que eu tenho para dar para vocês, quando a gente fala em iniciativa e planejamento, é coragem. Nós precisamos ter coragem. Nós precisamos ter coragem para ser reais. Parar de ver mídia social e achar que a vida é perfeita. Não estou contra mídias sociais, mas parem para pensar comigo quantos posts vocês olham por dia, quantas horas vocês passam em aplicativos vendo coisas que às vezes não são reais, vendo coisas que não é a nossa realidade. Nós precisamos ser honestos, nós precisamos ser corajosos, nós precisamos ser, sim, vulneráveis muitas vezes. Se você tem uma situação e você precisa resolver, e você não sabe como resolver aquilo, mas se você for real, você vai falar assim, nossa, eu estou preocupado, não sei como resolver tal situação, eu também estou ansioso, eu também estou preocupado, mas calma, vem aqui que a gente vai junto, a gente tem parceria, a gente tem iniciativa para buscar o que a gente está realmente planejando, isso é muito importante. Outro aspecto que eu gostaria de falar com vocês é, beleza, eu tenho iniciativa, e agora? O que eu vou fazer se eu tenho iniciativa? Eu vou me capacitar, eu preciso me capacitar. E a partir do momento que eu sei que eu vou fazer o melhor que eu puder, da melhor forma que eu sei, dentro das melhores, ou dentro da condição que eu tiver, as coisas começam a andar. Existe um jogador que vocês já devem ter ouvido falar dele, que é o Michael Jordan. O Michael Jordan é um ex-jogador norte-americano de basquete profissional. Ele é considerado por muitos como o melhor jogador de basquete, né, dos últimos tempos, né? Um dos deportistas masculinos mais importantes na história. E certa vez o Michael Jordan escreveu num livro que quando ele participava de jogos e que os jogos começavam não dando certo por algum motivo, e que ele percebia que o jogo não ia, que as coisas não andavam, que estava truncado, que por algum motivo deu algum problema. Nesse momento, ele parava. E ele parava, ele estava vendo que o jogo não andava, mas ele parava e ele olhava e ele começava pelo básico. Ele começava pelo simples, ele começava pelo trivial, pelo normal, pelo que todo mundo fazia dentro de uma quadra de basquete, que era o quê? Passar a bola. Passar a bola, toquezinhos, um toquinho aqui, outro toquinho ali. Vamos começar. Começando. Eu preciso estudar, então comece estudando. Eu preciso trabalhar, então comece trabalhando. Eu preciso me relacionar, então comece se relacionando. E ele começava lá, nos toquinhos deles. Pouquinho, pouquinho, aqui, ali. E aí ele começava a aprimorar esses toques. Ele começava a ver que os toques davam certo, então ele já tentava toques numa distância maior, ele daqui a pouco já tentava um arremesso, e ele começava a ver que as coisas melhoravam. A gente precisa buscar. A gente precisa buscar o início da nossa capacitação. Às vezes, a gente fica só querendo ver a vida perfeita dos outros. A gente fica querendo ver aquela realidade. Mas aquela realidade não faz parte da nossa história ainda, por algum momento. A gente precisa buscar
A gente precisa não desistir, a gente precisa perseverar, a gente precisa, eu errei, não tem problema, admite o erro, pede desculpas, isso não é feio. O que é feio, o que é inadmissível é a gente não melhorar. O que é inadmissível é a gente ignorar e achar que a gente sabe de tudo. A gente não precisa achar que sabe de tudo. Não, isso é inadmissível. Então, tem coisas que um dia a gente vai saber. Talvez tem coisas que lá na frente, perto do dia que a gente morrer, a gente vai saber. Porque a gente vai ver de uma perspectiva diferente. Então, eu diria para vocês assim, busquem as suas capacitações, busquem o seu desenvolvimento, busquem vontade para se capacitar. Essa vontade de se capacitar no sentido de empoderar. Não naquele sentido de empoderar, de que eu tenho controle, eu tenho comando. Não, mas no sentido de uma vontade de aprender. A gente precisa ter vontade para aprender. E se, eu quero aprender tudo, calma, começa pelo básico, começa pelo trivial, começa pelo simples, que lá na frente vocês vão chegar aonde vocês querem. Iniciativa. Beleza, Jaque, eu tenho iniciativa, mas e agora? Eu sou uma pessoa proativa, eu tenho iniciativa, mas nossa, essa pandemia está me deixando enlouquecido, não sei mais o que fazer, tô surtado. E eu não sei que caminho seguir. E eu não sei qual caminho seguir. É nesse momento que eu diria para vocês que é o momento mais crítico. É o momento que a gente separa os vencedores dos perdedores. É nesse momento que nós precisamos parar. A gente para nesse momento, e esse momento é muito crítico. Porque nesse momento a gente começa a perceber que a gente precisa de algo. O que seria esse algo? A gente precisa de uma paixão para nos inspirar primeiramente, né? Seja uma paixão que comece nos inspirando nós mesmos, seja uma paixão para inspirar a nossa equipe, para inspirar os nossos colegas, para inspirar a nossa família, os nossos amigos. Uma paixão. A gente tem que buscar algo nesse caminho que nos inspire. E para isso, a gente precisa duas coisas básicas. Primeiro, humildade e segundo, otimismo. O orgulho, a vaidade, a soberba, tudo isso nos desencoraja. Não são qualidades boas. Nós precisamos ser generosos, nós precisamos ser empáticos, nós precisamos parar, nós precisamos escutar, ouvir o próximo, nós precisamos nos relacionar, nós precisamos nos importar com as pessoas. Tem um estudo que foi realizado na Europa por várias empresas da Europa. E essas empresas, elas começaram a avaliar os seus funcionários. E elas descreveram que os funcionários que estavam inspirados, eles eram cerca de 2 a 3 vezes mais produtivos do que os funcionários que se diziam satisfeitos. Aí eu pergunto para vocês, o que é inspirar e o que é motivar? Inspirar é diferente de motivar. Eu posso motivar alguém a fazer algo, isso implica que talvez eu vou motivar vocês a fazer algo que vocês não queiram. Por exemplo, eu sou professora, eu posso chegar lá e falar assim, vocês vão ter uma prova tal que vale 50% da nota. Muitos de vocês talvez não vão querer fazer aquela prova, mas eu vou estar motivando vocês pela nota. Quando a gente motiva, muitas vezes a gente acaba forçando as pessoas, né? Por diferentes motivos, podem ser bons ou podem ser ruins. Às vezes a gente acaba ameaçando, empurrando, às vezes é legal, enfim. Agora, quando a gente inspira, inspirar é diferente. Inspirar é puxar para fora. Inspirar vem do grego, que significa pneumo. Nós somos corpo, que é o soma, nós somos alma, que é o centro das nossas emoções, e nós somos espírito. Inspirar é puxar uma vontade do espírito. Inspirar é puxar para fora algo que venha do nosso pneuma, do nosso espírito. Tudo que vocês precisam, talvez seja 1 ou 2 pontos fortes bem desenvolvidos para inspirar. Uma vez eu escutei que a paixão, ela
transforma o nosso trabalho num chamado. E a paixão, ela transforma o nosso trabalho num chamado e ela pode ser, sim, uma inspiração. O que seria valorização? Beleza, eu tenho uma inspiração, eu consigo ter algo, uma ou duas qualidades para inspirar, mas e agora? Agora eu quero ser valorizado. A gente nunca para, nós somos ser humano, né? Ser humano tá sempre ali, ó, correndo atrás da máquina, né? E aí eu pergunto para vocês, que tipo de valorização vocês buscam? Vocês buscam uma valorização financeira? Vocês buscam uma valorização pessoal? Vocês buscam uma valorização pessoal, um status? Que tipo de valorização vocês buscam? Se vocês buscam todos os tipos de valorização num nível alto, eu diria para vocês que é um pouco difícil, tá? Na minha humilde caminhada, nos meus 35 anos, eu diria para vocês que ter tudo é bem complicado. O ideal é que a gente tenha um equilíbrio, que a gente tenha uma coisa que a gente chama de temperança. Temperança é o equilíbrio. Na vida da gente, ou a gente controla, ou a gente tem crescimento. As duas coisas a gente não tem. Ou tu controla, ou tu tem crescimento. Não tem como ter as duas coisas. Nós não precisamos ser uma pessoa diferente do que a gente é em casa. O que muitas vezes a gente vê. Pessoas que em casa são uma coisa, no trabalho são outra, com um amigo é uma coisa, com a outro amigo é outra coisa. Não, nós não precisamos ser mais espertos para termos valorização, nós não precisamos ser perfeitos para termos valorização, e tampouco nós temos que acertar sempre para ter valorização. Mas com certeza nós precisamos ser verdadeiros. Nós vamos fazer o melhor que a gente puder, da melhor forma que a gente sabe, dentro das condições que a gente tem. E aí sim, a gente vai ser melhor valorizado. Muitas vezes, a gente é um líder, todos nós somos líderes. A gente pode ser um líder na nossa casa, a gente pode ser um líder no nosso trabalho, na nossa roda de amigos, a gente está influenciando constantemente pessoas. E nesse momento, nesse processo, a gente sente uma pressão muito grande, a gente quer ser perfeito. Nossa, eu quero dar a melhor palestra, melhor aula, eu quero ser o Anthony lá, o melhor do PET, né? Então a gente... Opa! Voltou? A gente quer ser perfeito. E a gente, para ser perfeito, né? Muitas vezes a gente quer ser forte, a gente quer ser correto. Mas quando a gente para pensar que muitas empresas, grandes empresas, elas têm mudado esse conceito. E empresas sérias, muitas vezes, elas não buscam apenas isso. Elas estão buscando, sim, honestidade, integridade e vulnerabilidade. Esses dias, eu li um trabalho de uma empresa americana. E que nessa empresa americana, eles estabeleceram, e pasmem, eles estabeleceram indicadores para saber quantas vezes aquela pessoa errava. Um dos indicadores para te galgando sucesso dentro da empresa era quantas vezes você errava. Nossa, sério isso? Sério? Sério isso? Por que eles faziam isso? Porque eles não se importavam com o erro. Eles se importavam com a forma como as pessoas corrigiam aquele erro. Como que a gente sai do erro? Qual o posicionamento que eu tenho frente àquele erro? As empresas, cada vez, elas estão mudando mais as falas delas no sentido de treine caráter, treine pessoas, contrate caráter. Contrate caráter, treine pessoas. Claro que o mínimo a gente precisa saber, a gente precisa buscar, se capacitar, mas mais importante do que isso é a gente ter um coração que se importe. Um coração que se importe é essencial para a busca de uma valorização. A gente precisa aprender a delegar tarefas, a gente precisa aprender a delegar autoridade, a gente precisa ver que a melhor maneira de descobrir que a gente pode confiar em alguém é confiando. Ah, mas o fulano não... Mas tu já confiou no fulano? Ah, mas o fulano não dá para esse trabalho. Mas tu já deu isso para ele fazer, esse trabalho? Tu já confiou nele? Se a gente não aprender a confiar nas pessoas, das duas uma. Ou nós somos extremamente controladores,
ou nós estamos com pessoas erradas no lugar errado. E aí a gente precisa rever os nossos conceitos. Preparação. Não existe receita mágica. Não existe, faz isso, isso, isso. Olha, aqui tem um planejamento. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vou fazer isso. Não existe receita mágica. Não existe milagre nesse campo, né? O segredo é começar. O segredo, com perdão da palavra, é levantar a bunda da cadeira, levantar a bunda da cama, se preparar, ralar, estudar, praticar, buscar disciplina, ser disciplinado no que a gente for fazer. Eu errei? Beleza, vamos corrigir. Eu errei? Beleza, vou te pedir desculpas, vou te pedir perdão. Vamos juntos, a gente aceita e segue em frente. A preparação, ela resulta na busca pelo nosso chamado, pelas nossas habilidades, pela nossa capacidade. É aquele momento que a gente para e pensa assim, beleza, e eu não acertei, não tem problema. Se eu não acertei, eu vou começar de novo, e de novo, e de novo. Mas eu não desisti. Eu posso não acertar de primeira, mas eu vou começar, e eu vou recomeçar. E se eu acertar, o que eu vou fazer? Se eu acertar, eu vou celebrar, eu vou comemorar, eu vou dizer para as pessoas que estão comigo que todas elas que estiveram comigo foram importantes para aquilo. Não importa se seja o tiozinho que estava lá limpando o banheiro para eu estudar a faculdade, se seja o tiozinho que fez o pão do cachorro quente, se seja a tiazinha que limpou, ou se seja o professor, ou o reitor, ou o presidente da empresa mais top que eu estou trabalhando, eu vou comemorar. É aquele momento que a gente para, a gente se prepara e a gente diz assim, eu não vou celebrar como eu ganhei, como eu conquistei, mas eu vou celebrar como nós, porque nós estamos fazendo um bom trabalho, porque nós estamos fazendo o melhor junto, porque algo melhor do que nós estamos fazendo algo muito melhor do que se nós estivéssemos fazendo sozinhos. Nós vamos parar naquele momento e nós vamos ter uma coisa que se chama gratidão. Hoje em dia tá tão na moda, né? Todo mundo fala assim, sou grato, gratidão. Escreve lá uma coisinha, alguém bota gratidão, gratidão. O que é gratidão? Gratidão é uma forma de pensar. Gratidão é uma recognição abrangente de situações e de dádivas que a vida nos proporciona. Gratidão é o ser grato por coisas ruins e por coisas boas. Gratidão é o ser grato porque atrasou 40 minutos a live. Amém. Atrasou, nós estamos aqui. Gratidão é ser grato por coisas boas e por coisas ruins. É a gente parar com aquele mimimi de ficar reclamando. Né? Uma vez eu escutei, o que é reclamar? Reclamar, reclamar é clamar 2 vezes. A gente reclama a vida inteira. A gente nasce reclamando. A gente nasce chorando e reclamando de tudo. Eu não tenho tempo por isso. Eu não tenho tempo por aquilo. Tô chorando lá porque eu queria mamadeira e não me deram. Só que chega um momento da nossa vida que o nosso choro não tem mais o impacto de quando a gente era pequeno. E aí, eu posso não ter tudo o que eu quero, mas com certeza eu tenho o que é suficiente. E o que é suficiente eu vou agarrar, eu vou pegar, eu vou celebrar junto, eu vou estar junto. Isso é importante, ter um coração que se importe. A partir do momento que a gente começa a pensar assim, a gente começa a perceber, e tem um ditado que eu gosto muito, que é um ditado que fala assim, se eu tivesse tudo o que eu queria, talvez eu perdesse o que eu mais precisava. Não adianta a gente querer buscar, querer, mas não ter um coração que se importe. Um coração que se importe com pessoas. Vai chegar um momento da nossa vida, e talvez seja daqui 1 mês, 1 ano, 10 anos, 50 anos, no final da vida. Mas com certeza vai chegar em algum momento, pode ser que demore, mas vai chegar esse momento em que vocês vão parar para pensar. Nesses momentos de quarentena, eu escutei uma
um testemunho de uma menina que o pai dela faleceu na pandemia. Uma pessoa muito importante no agronegócio brasileiro, uma pessoa que tem impacto no setor agro-brasileiro, no agronegócio muito grande. E esse pai falou para essa filha no final, né, que ele tinha trabalhado, buscado, queria, se importou tanto com dinheiro, com status, com situações, e no final da vida dele, o que faltou para ele era justamente o que ele tinha de mais gratuito, que era o ar. O ar que ele não podia comprar naquele momento. Portanto, nunca, jamais se esqueçam de buscar algo que impulsione o empenho, o compromisso de vocês. E geralmente, se vocês quiserem pensar sobre isso, geralmente, o nosso empenho, o nosso compromisso, ele está ligado às pessoas. A gente tem que aprender a apreciar pessoas. A gente tem que aprender a se importar com as pessoas. Uma vez eu escutei um palestrante chamado Greg Groeschel. E esse cara falou uma coisa muito interessante. Ele falou assim, eu aprecio pessoas. Eu acho que eu aprecio pessoas mais do que eu deveria, ele falou. E quando isso acontece, eu dobro a minha apreciação. Eu achei fantástico aquela mensagem dele. Eu dobro a minha apreciação e eu fiquei pensando, nossa, o que é isso? E ele falou, eu demonstro, eu escrevo, eu comemoro, eu noto o quanto você é importante. Eu noto que o que você faz é importante para nós. Eu noto que essa pessoa é importante. Isso é se importar com pessoas. Nós precisamos de um coração que se importe. Muitas vezes, a nossa estrada ela pode ser reta, eu posso estar enxergando lá no finalzinho, e geralmente a gente quer enxergar no finalzinho. Às vezes, a nossa estrada ela vai ter curvas, ela pode ter atalhos, e eu vou ter que escolher. Nem tudo que parece ser mais fácil pode ser a melhor escolha, assim como o inverso também pode ser verdadeiro. O importante é que na minha trajetória eu avalie essas situações e eu tire experiências e aprendizados dessas situações, que eu busque conselheiros, que eu pare para escutar, que eu busque pessoas que sejam bons conselheiros. Bons conselheiros, eu preciso de um conselho tal, então busca uma pessoa neutra, busca mais de uma resposta, busca mais de um conselho. Por que isso? Porque a gente quer enxergar longe, a gente quer enxergar lá na frente, mas muitas vezes a gente não vai enxergar lá na frente. Muitas vezes a nossa visão ela vai estar limitada. A gente vai passar o caminho, mas a gente vai ficar pensando, e daqui 2 anos, 5 anos, 10 anos? Nós precisamos ter planos a curto prazo e nós precisamos ter planos a longo prazo. A gente precisa enxergar o caminho que a gente está andando. Eu não quero enxergar através de um muro, eu não quero enxergar através de uma rede social, eu não quero viver uma vida que não é minha. Não, eu quero me relacionar, eu quero ter junto comigo, na minha caminhada, pessoas que andem comigo, pessoas que tenham sonhos comigo, pessoas que pensem comigo, pessoas que busquem comigo. Eu posso, de repente, ficar parado, não fazer nada, não ter iniciativa, e eu fico parado na estrada deserta ali, numa parada deserta, esperando a vida passar, esperando se o ônibus chega, esperando se uma carona chega. Mas eu também posso me relacionar, eu posso transitar por inúmeros locais, eu posso construir uma carreira, eu posso ter uma estrutura, eu posso ter uma vida firmada numa rocha, uma vida sólida. Eu posso aprender com cada pessoa que passar pela minha vida. E para que eu aprenda com cada pessoa que passar pela minha vida, eu tenho que estar aberto para aprender. E a gente sempre aprende com alguém. Alguma coisa, no espaço que a gente tiver, na situação que a gente tiver, a gente sempre vai aprender. E a gente vai construindo a nossa caminhada, a gente vai se relacionando com essas pessoas, a gente vai se cercando de pessoas que estão dispostas a nos ensinar, que estão dispostas a nos ajudar, pessoas que realmente tenham um coração que se importe e que essas pessoas vão impactar e influenciar a nossa vida, consequentemente, a gente também vai influenciar outras vidas.
Nós precisamos nos relacionar. Nós precisamos, seja nos relacionar com os animais, que é o que a gente faz, nossos sistemas produtivos, seja se relacionar com pessoas. Nós precisamos nos importar com essas pessoas. Ah, mas beleza, eu não consigo fazer isso, estou numa situação que está difícil, eu não posso fazer isso agora. A minha casa ela não foi construída lá na rocha, minha casa está feia, está bagunçada, eu estou aqui só no computador olhando para a parede. E aí? Não importa, gente. Mesmo nesses momentos, mesmo no momento em que vocês possam ter lá uma casa feia, vocês possam ter lá uma vida profissional que ainda não chegou onde vocês queriam, mesmo nesses momentos em que a gente fica sem visão e que a gente não consegue enxergar uma perspectiva melhor, nesses momentos a gente para. E a gente para de se vitimizar, e a gente para de não ter gratidão pelas coisas. A gente muda o nosso pensamento, a gente muda o nosso foco, a gente começa a ter gratidão pela vida, pelas nossas situações, e mesmo nesses momentos, a gente começa, sim, a buscar um propósito. A gente começa a ver que muitas vezes, no auge das nossas angústias, das nossas tristezas, das nossas tribulações, é nesse momento, por mais difícil que seja, por mais difícil em que a nossa visão parece que está encoberta, a gente está cheio de confusão, a gente está cheio de dúvida, a gente não sabe se a aula vai voltar, se eu vou ter prática, se eu vou acabar o semestre, se eu vou me formar, a gente não sabe, os nossos pensamentos estão acelerados, a nossa mente está inquieta, é nesse momento que é impossível escutar, mas é nesses momentos que a gente tem que ter sim gratidão, a gente tem que nesses momentos ser gratos, inclusive por essas situações. É nos momentos que a gente tem maior restrição que nos momentos que a gente mais cresce. Tem um ditado que fala isso, nos momentos de maior restrição também são os momentos de maior crescimento. É nesses momentos que eu paro e que muitas vezes nas crises, nas angústias, nas aflições, a gente para no silêncio do nosso quarto, no silêncio do nosso íntimo e a gente se encontra. É nesse momento que é necessário a gente se aquietar. É nesse momento que eu respiro. E eu abro um parênteses, eu sei que na faculdade, na academia, a gente tem que ser imparcial, mas eu não escondo de ninguém que eu acredito em Deus, e muitos de vocês também devem acreditar em Deus. É nesse momento que a gente sabe que Deus está com a gente, e que não importa, Ele sabe o nosso caminho, Ele é nosso Pai. É nesse momento que eu paro e penso assim, não adianta eu só ficar orando para passar na prova, eu preciso me esforçar, não adianta eu ficar só me vitimizando por essa situação, mas eu preciso correr atrás, eu preciso seguir em frente, eu preciso buscar, eu preciso da iniciativa de buscar, eu preciso buscar meu passaporte, meu diploma lá de zootecnista, de veterinário, de agrônomo, de médico, enfim, não sei quem está nos assistindo, né? Diferentes profissões, é nesse momento que a gente busca nosso sonho. Ah, mas antes eu tinha que viajar, antes eu buscava, agora eu estou aqui no computador, eu estou na minha casa, no meu cantinho, não importa, eu estou buscando. Ah, mas antes eu queria que a minha formatura fosse lá, com a galera, festa e tal, mas agora eu vou assistir a minha formatura virtual, não importa a situação, nós precisamos ter um coração agradecido. Isso é ter gratidão. Ah, é fácil fazer isso? Lógico que não. Não é fácil, gente. E eu falo por mim, não é fácil. Se alguém chegar para vocês e falar, nossa, é super fácil, essa pessoa está mentindo com certeza, né? Mas nós precisamos começar. Isso é posicionamento. Isso é mudança de pensamento. Isso é mudança de perspectiva. Isso é atitude. E quando eu tenho atitude, eu começo a pensar que eu preciso o quê? Muitas vezes me jogar. Eu tenho que me jogar. Eu tenho que me arriscar. É que nem saltar de paraquedas. Esses tempos eu tive a experiência de saltar de paraquedas. É uma loucura total. Só que aquilo me fez refletir várias coisas. O quanto às vezes a gente tem que se jogar, se arriscar, confiar no amigo, confiar numa pessoa do teu trabalho, confiar
numa atividade, confiar que o meu estudo vai ser produtivo para lá na frente. Eu preciso confiança. Por quê? Porque quando a gente entende e quando a gente compreende que a gente é apenas um pontinho no meio desse mundão que a gente está, quando a gente compreende que a gente está aqui por um propósito e que cada pessoa tem que buscar esse propósito específico, é nesse momento que a nossa vida fica leve. É nesse momento que a gente não se preocupa com o dia da manhã, porque o dia da manhã vai ter as suas preocupações. É nesse momento que a gente tem um coração que se importa. É nesse momento que nós temos que ter uma paixão para inspirar, que nós temos que ter uma vontade para capacitar, que nós temos que ser verdadeiros, que nós precisamos ser reais, que nós precisamos ser comprometidos, que nós precisamos ser honestos, que nós precisamos ser corajosos. Nós precisamos falar, nós precisamos demonstrar, nós precisamos escrever e nós precisamos comemorar cada situação, independente de onde nós estivermos. Tenham um coração que se importe. Isso vai impulsionar tanto a carreira profissional de vocês, quanto a vida profissional de vocês. Espero ter ajudado e contribuído. Agradeço imensamente pelo carinho, pelo convite e fico à disposição. Muito obrigada e um forte abraço. Obrigado, Prof. Jaque. Queremos parabenizar a professora e dizer que a sua mensagem chegou a nós no momento certo, né? Querendo ou não, e que é muito bom a gente ouvir verdades que para que a gente possa evoluir, né? E a gente olhar para a situação que a gente está passando com outros olhos, olhos mais positivos, né? E dizer que nesse momento que a gente vive tanta coisa e ao mesmo tempo a gente fica tão vazio porque a gente está tendo diversas aulas, a gente está tendo diversas coisas e ao mesmo tempo a gente está tão solitário, tão, né? É um momento que a gente não consegue, de certo modo, não consegue expressar o que a gente sente, a gente não consegue conversar com outras pessoas porque a gente tá aqui sozinho, né? E daí a gente pega e arranja desculpa e a gente deixa tudo para fazer outro dia e esquece de agradecer pelas coisas que a gente tem, né? E correr atrás dos nossos sonhos. E por isso a gente queria te agradecer em nome de todo o Grupo PET e deixar aberto aqui para ver se alguém tem alguma questão e tudo mais para fazer para a Prof. Jaque. Acho que aqui tem uma pergunta. Da Paty? Deixa eu ver. Isso. Como não ficar ansiosa quando dependemos de respostas das pessoas que não nos retornam? Ainda mais nesses tempos onde tudo está sendo online. Ou seja, estamos dependendo das pessoas. Boa pergunta, Paty. Então, se a resposta não depende de ti, não tem o que a gente faz. Isso é simples. A gente faz o que a gente pode fazer dentro das nossas possibilidades. Ah, mas eu quero dar aula prática. Eu queria estar lá na aula prática com vocês agora. Nossa, eu fico mega ansiosa por isso. Mas não depende de mim. E aí, o que eu vou fazer? Se eu ficar ansioso, vai ser ruim só para mim. Então, o que não depende da gente, a gente faz um esforço para deixar aquilo de lado. Ah, se o que eu preciso daquela resposta, aquela pessoa não está me ajudando, cobra da pessoa. Se a pessoa não tem uma resposta para te dar e tu não consegue, paciência, it's the life. Não adianta a gente ficar ansioso, entende? Vocês vão fazer mal para vocês mesmos. Então, o que depende de vocês agora, o que depende de vocês é sentar a bunda, estudar, se comprometer dentro das possibilidades do que vocês têm. Eu brinco, né? Sentar a bunda na cadeira, né? Mas a gente brinca. Tem que fazer o que a gente pode dentro das nossas possibilidades. Depois a gente vai ver. Para cada dia basta as suas preocupações. Se a gente fica botando, que nem aquele ditado que diz a carreta na frente dos bois, o negócio se atropela. As melancias elas se ajeitam no andar da carruagem. Então, o que não depende de ti, calma. Ah, mas eu não consigo pensar nisso. Faz outra coisa. Pensa em alguma coisa que tu gosta de fazer. Ah, tô vendo que eu tô ficando ansioso. Eu escuto música. Vai escutar a música. Vai ler um livro. Vai olhar para a janela, que em casa a gente brinca, meu marido tem um binóculos. Quando ele está estressado, ele vai para a janela, pega o binóculo e fica olhando.
Faz outra coisa, tira o foco. Eu tô vendo que eu tô ficando nervoso, tô vendo que eu tô me ansiando. Calma, tira o foco, muda o foco, espera um pouquinho. Quando tu vai voltar, vai parar. E aí, o negocinho que era desse tamanho sumiu. Se não, o negocinho que era desse tamanho virou um monstrengo lá na tua frente. E aí tu já não sabe mais como lidar com aquela situação. Então, quando não depende de ti, tira o foco. Tira o foco. Calma, debreia. Calma, devagarinho, tá? Boa sorte. Obrigado, prof. Se alguém tiver mais alguma pergunta. Bom, então acho que com o findar das perguntas, né, convidamos o palestrante Cleverson Luiz Nascimento Ribeiro para ministrar a palestra, um profissional na área de produção animal. Bom, Cleverson, ele é zootecnista, formado pela Universidade Federal de Viçosa, mestre e doutor em nutrição de produção de animais não ruminantes pela Universidade Federal de Viçosa e pela Universidade Politécnica de Valência, na Espanha, onde atuou de 2015 a 2019 no Grupo Mantiqueira, onde desempenhou a função de coordenador técnico de fábrica de ração. E, por fim, atuou como coordenador operacional da equipe de produção de ovos no ano de 2019. Se desligou do Grupo Mantiqueira Alimentos para iniciar um projeto de se tornar professor universitário, onde participou de concursos para professor, ministrando aulas e palestras voluntariamente. A palavra está contigo, Cleverson. Prazer tê-lo aqui conosco. Seu microfone está desligado. Isso. Me ouvem? Antônio, me escuta? Sim, escuto sim. Vou repetir então. Boa noite a todos os presentes. Boa noite, Antônio. Boa noite ao pessoal do Pet Zoo aí. Muito obrigado pelo convite, né? É uma honra e um prazer estar aqui falando com vocês. Vou colocar minha apresentação, ok? Tá aparecendo, Antônio? Tá sim, Cleverson, tá aparecendo aqui. Bom, pessoal, vamos bater um papo aí, né? A respeito sobre o profissional aí da área de produção animal. E vai ser um grande desafio para mim, depois de uma excelente palestra da prof. Jaque, né? Que palestra ótima, Jaque, parabéns. Foi de grande valia aqui, muitos insights, muitas dicas boas aqui para a gente poder passar por esse momento de pandemia, né? E acredito que nós vamos sair desse momento mais forte do que nós entramos. Pessoal, apesar de vocês já conhecerem a professora Jaque, né, pouquíssimos conhecem, né? Então, eu quero me apresentar, apesar do Anthony já ter feito uma apresentaçãozinha do profissional Cleverson, eu vou apresentar quem que é esse tal de Cleverson, ok? Bom, prazer, eu sou o Cleverson. Eu sou casado com a Camila, sou um homem casado, né? Minha esposa, nós fazemos uma dupla, Batman e Robin. Eu sou zootecnista, ela é veterinária, então a gente não tem briga, nós nos completamos, isso é muito bacana. Sou paulista, né, de nascença, criado em São Paulo, um pouco em Minas, mas sou corintiano de coração, adoro viagens, tive a oportunidade de fazer boas viagens pelo mundo, então quando tenho oportunidade, estou sempre tentando viajar. Nesse momento de pandemia, a gente tem ficado mais em casa, mas temos buscado outras maneiras de fazer viagens, não é isso? Perdão, vamos para frente. Professor, Oi? Perdão? Só um negócio aqui. Desculpa intrometer, mas tem a sua área ela não está sendo compartilhada, ela está só compartilhada como não está aberta toda para nós, no caso. Se o senhor tiver como entrar compartilhar novamente e entrar como modo de área de trabalho, aí ele vai compartilhar certinho. Ok, vamos lá. Antônio, onde que eu faço isso? Desculpa perguntar. Agora eu acho que já deu, professor. Já foi. Agora estava certinho. O jeito que tu tinha feito estava certo. Tá perfeito? Posso continuar? Só um minuto que eu acho que agora ela não está compartilhando. Essas tecnologias pegam nós que somos mais velhos, né?
Não, mas é... Quer que eu tente de novo? Ó, tá sendo mostrado aqui no chat, professor, como fazer. Na primeira opção ali, ó, Peraí, do só um chat. minutinho, que eu tô apanhando aqui. Não, sem problemas. Você abre abrir bandeja de compartilhamento, Ok. aí você clica na área de trabalho, tela 1. Ah, ok. Apareceu? Só um minuto. Isso aí. Agora é só jogar na... Isso. Perfeito. Todo mundo vendo? Posso dar continuidade, Anthony? Pode continuar, professor. Bacana. Pessoal, desculpa aí essas falhas técnicas, né? Eu sou bem novato ainda em utilizar essas novas tecnologias, mas vamos lá, vamos embora, né? Como eu estava falando com vocês, além de ser corintiano, adorar viagens, sou o pai do Sebastião, tenho um Border Collie, que, por coincidência, esse cachorro é filho de uma cachorra do professor Pedro, que vocês tanto conhecem aí, né? E quem não tem um cachorro, eu recomendo que tenha, que é um grande aprendizado de vida aí, né? A professora falou tanto de aprendizado aí, nós vamos falar mais um pouco também. Sou formado em zootecnia, né? Como já foi bem mencionado pelo Anthony, eu fiz barba, cabelo e bigode lá na Universidade Federal de Viçosa. Então, fiz graduação, mestrado e doutorado. Hoje sou doutor em nutrição e produção de animais não ruminantes. E a nossa experiência, que a gente vai dar foco aqui nessa apresentação, né, foi a oportunidade que eu tive de trabalhar num projeto muito bacana nos últimos 4 anos, de 2015 a 2019, no Grupo Mantiqueira. Né? Para quem não conhece o Grupo Mantiqueira é hoje o maior produtor de ovos comerciais da América do Sul. Né? Tem um plantel de aproximadamente 11 milhões de aves aí. E eu fui fazer uma história bonita dentro dessa grande empresa. No finalzinho de 2018, começo de 2019, apareceu uma oportunidade, né, de me tornar professor, me tornar um docente, e eu decidi encarar esse novo rumo na minha vida, né, e eu acabei me desligando do meu projeto inicial e tentei ser professor. E com o momento do Covid, a situação ficou parada, né? Ainda estou no momento sem me tornar um professor, um docente. Enquanto isso, né, pessoal, tenho feito trabalhos laterais e de tanto valor quanto também, e desenvolvendo grandes paixões que eu tenho, né? Além de ensinar, de compartilhar, de contribuir, né, de empoderar as pessoas, tenho um projeto hoje de educação financeira que eu realizo aqui na minha cidade, onde eu vivo, em Itanhandu, uma cidadezinha pequenininha aqui no sul de Minas. E além disso, tem um outro grande projeto, que é o meu projeto de gastronomia. Adoro cozinhar, tenho hoje me desafiado na culinária, produzindo algumas coisas bem gostosas aqui para os regionais. Bom, pessoal, agora que eu já me apresentei, nós vamos falar um pouquinho, né? Vamos focar agora no tema da nossa palestra, né? Qual que é a ideia de falar sobre um profissional na área de produção animal, né? Como a professora falou muito bem aí durante a sua palestra, a gente vai se deparar com várias situações, com várias oportunidades aí no decorrer da nossa carreira, e eu quis trazer para vocês uma visão, né? Essa é a minha visão de o que a gente tem hoje, que a universidade nos proporciona de ensino e de aprendizagem, o que a gente vai ter que buscar para poder se adaptar e sobressair nesse atual mercado de trabalho. Então, galera, só para vocês entenderem, né, e alguns, acredito que a maioria já conhece, quais são as possibilidades que nós temos de trabalho hoje no mercado de produção animal, eu trouxe aqui alguns casos, né, para vocês poderem estar mais por dentro. Primeiro, com o que eu posso trabalhar, né?
O foco, sempre eu vou focar na avicultura, que é a minha praia, né? Mas vocês podem estender para os outros sistemas de produção também, suinocultura, bovinocultura, enfim, todos eles, né? De produção animal. Dentro da avicultura, você pode trabalhar tanto na parte de manejo como na parte de produção, dentro de incubatórios, setores de recria, produção, setores de produção, né, ovos, carnes, setores de matrizeiros. Hoje, um zootecnista, um veterinário, um agrônomo está apto para trabalhar na gestão da empresa rural, né, onde eu mais me destaquei, trabalhando como gestor de um setor. Então, é uma área muito forte, muito valorizada hoje no mercado de trabalho, com muitos desafios. O zootecnista normalmente tende a flutuar bem para a área de nutrição e de produção, de ração, né? Então, é um outro mercado, um outro segmento muito grande. A gente pode trabalhar desde a parte de formulação de dietas até a parte de controle de qualidade e a parte de análises laboratoriais, né? Eu tive a oportunidade de trabalhar numa fábrica de ração, então linkei todas essas sub-áreas aí, né? Uma outra área que pouquíssimas pessoas, às vezes, falam é a capacidade de trabalhar na originação, né? Na compra de insumos, que a gente não tem como fazer ração, não tem como criar animais sem os insumos, né? Milho, soja, os farelos, trigo, enfim, aditivos, todos esses insumos. Então, uma outra oportunidade de mercado muito interessante também é trabalhar na originação de insumos. E por último, deixei aí também, né, como a gente está falando para um público bem aberto, né, bem diverso, né, não são só zootecnistas, a parte de saúde e sanidade animal também, né, que fica mais a calhar dos médicos veterinários. Nós podemos dar um suporte tanto na parte de ambiência como na parte de nutrição. E também os profissionais, né, de produção animal podem trabalhar na área de inspeção sanitária, principalmente os veterinários, não é isso? Outros segmentos que a gente pode atuar, a gente pode trabalhar em equipes de auditoria, né, certificadoras, principalmente relacionadas a bem-estar animal ou sistemas de produção, trabalhar em empresas de equipamentos, trabalhar em indústrias de aditivos, né, principalmente na relação de produção de ração, e trabalhar em empresas de genética. Enfim, a gente vai ter um campo gigantesco de atuação aí, né? Que a gente vai poder escolher no decorrer da nossa carreira. Qual campo que a gente vai escolher, né? Isso daí é uma situação muito pessoal, né? Então, algumas pessoas acabam escolhendo a sua carreira ou a sua função baseado no seu salário, mas outros acabam escolhendo baseado no valor, como a professora falou muito bem lá, né? Então, assim, eu acho que é um momento bom da gente refletir o que é importante na nossa vida, né? O que, como a professora falou, o que importa, né? Que tem o coração que importa, o que é importante para a gente como profissional. Só o salário, só o valor, tentar achar um meio termo, enfim, vamos dar uma refletida. Bom, pessoal, falando um pouquinho agora da minha trajetória profissional, né? Desde quando eu comecei até o momento, como é que foi, né? Normalmente, quando a gente começa a graduação, né, a gente sempre cria uma expectativa, né, enxerga lá na frente, se inspira em profissionais que tiveram sucesso, mas a realidade é bem diferente, né? E não quer dizer que é pior ou que é melhor, mas que a realidade ela vai sendo construída, né? Então, assim, a nossa vida vai sendo construída e a gente, na maioria das vezes, vai passar por alguns momentos de desafio que vão fazer, na verdade, a gente crescer cada vez mais. Eu, quando eu acabei de me formar, né, formei, fiz a graduação, mestrado, doutorado, todo o cenário que era traçado, né, as conversas que eu tinha com os outros profissionais, sempre levava a crer que ia sair da instituição, né, do meio acadêmico e entrar numa empresa ou numa instituição e ia ser o camisa 10, né, ia ser logo o gerentão, o bambambam da parada, né, e a história nunca é muito bem assim, né. Para começar a minha trajetória profissional, né, eu tinha acabado o doutorado em 2015 e eu recebi uma proposta de um projeto novo que a empresa estava começando e eu entrei como assistente de zootecnista. Então, vocês imaginam, né, uma pessoa que tem um título de doutor voltar a ser o assistente de um zootecnista da empresa. Fiquem tranquilos que para mim isso não foi nenhum demérito, na verdade foi uma grande aprendizagem, uma grande oportunidade de aprendizado.
E como a professora disse muito bem na sua explanação, a gente tem que buscar sempre ser muito humilde, né, quando a gente começa a nossa carreira. E a porta se abriu para mim e eu abracei o projeto com todas as minhas forças, né. Então, no começo eu era responsável por fazer todos os controles internos e foi muito importante para minha trajetória profissional dentro dessa empresa. No ano de 2017 até o ano de 2018, eu fui promovido a coordenador da fábrica de ração, né, do Sudeste de Minas Gerais, do Sudeste, na verdade, desculpa, que eram 2 unidades que tinham no momento, né, a unidade sul de Minas, que é aqui em Itaiandu, e a unidade Paraíba do Sul, que está no Rio de Janeiro, que fazia a produção de ração para as aves queijo frio. Então, foi um grande desafio ser gestor, né, de uma empresa e de uma equipe tão grande, que eu estava acostumado a gerir equipes com 2, 3, 4, eu tive que pegar uma equipe com 30 colaboradores e foi uma experiência muito boa, tanto pessoal quanto profissional, né. No ano de 2018 a 2019, eu recebi a oportunidade e o desafio de assumir o setor de postura dessa unidade da cidade que eu vivo hoje, Itaiandu, e foi um desafio muito bom, porque a equipe era gigantesca, 116 colaboradores, né, e era responsável por todos os setores aí de produção. Então, foi um desafio muito bom, aprendi muita coisa, e a gente vai falar bastante sobre esses desafios e sobre essas aprendizagens no decorrer da palestra, né. Como o Anthony falou, no ano de 2019 eu me desliguei da empresa e acabei buscando fazer um período de transição, né? Tentei um concurso público, não tive sucesso e hoje eu estou numa transição de carreira. Estava muito animado, né? Final de 2019, mas 2020 a gente teve esse ano, né? Um ano de muitas aprendizagens e a gente está aí aguardando para ver os próximos capítulos da nossa carreira profissional, né? Bom, pessoal, agora, a partir de agora eu vou começar a falar com vocês a respeito de um tema que, quando eu formei, achei muito interessante a abordagem que um profissional teve e apresentou quando eu estava dentro da universidade, né? Então, eu vou passar algumas dicas e passar algumas informações do que eu vivi no meu dia a dia, né? E o que eu tive que buscar para conseguir chegar a um nível de excelência dentro da minha profissão, né? A primeira coisa que eu acho que todo profissional recém-formado tem que ter é humildade. A gente vai ter que ter muita humildade na nossa caminhada. Aprender a escutar e a respeitar todas essas pessoas que estão na sua equipe de trabalho, né? Quando eu entrei na empresa, para vocês terem noção, já existia uma equipe montada, né? Quando eu entrei para a coordenação da fábrica de ração, já existia uma equipe montada, e essa equipe era uma equipe, né, de vários perfis, né? Desde pessoas muito jovens a senhores de idade, já com 60, 70 anos, alguns semi-analfabetos, outros tinham até a 8ª série, alguns já tinham ensino técnico, enfim, uma equipe muito heterogênea, né? E foi uma das coisas mais interessantes, foi eu entrar e mostrar para eles que eu era só mais um deles, né? Eu não era o doutor, como todo mundo está falando aí. Então, eu sempre tentei me posicionar de uma maneira bem humilde. Eu acredito que quem consegue ser humilde na vida só tem a ganhar, né? Um dos principais pontos que fez a diferença, né? Isso a gente sabe que a importância da universidade na nossa carreira é entender e saber a teoria dos processos, né? Já que quando a gente começa uma profissão, essas são as únicas armas que a gente tem, né? Então, quando a gente está ali na sala de aula, às vezes alguns professores passam lá para a gente entender como é que faz um quadrado de Pearson, como é que faz uma formulação na mão, uma regra de 3, o que é um coeficiente de variação. A gente fica, nossa, nunca vou precisar disso, nunca vou usar isso. Hoje em dia tudo é no smartphone, tudo isso daí é aplicativo, né? Enfim, entenda a teoria dos processos, porque vai ser a grande arma de vocês na hora de mostrar conhecimento, né? Mostrar que vocês têm teoria e conhecimento para suas equipes, né? Para ganhar confiabilidade dentro do mercado de trabalho. Isso daí já é um lema, né? Trabalhar em equipe e ter o seu time são
competências e habilidades que a gente tem que desenvolver desde quando a gente entra na universidade, é muito importante. Quem hoje pensa que vai trabalhar sozinho, né, mesmo hoje nessa situação que nós estamos, a maioria trabalhando de home office, é uma mentira, né? Só mudou o modelo, mas na verdade continua tendo necessidade de trabalhar em equipe, trabalhar com um time. E uma das coisas mais importantes é esse nível de engajamento que você vai conseguir da sua equipe quando você mostra comprometimento, né? Você mostra lealdade aos seus companheiros de equipe. Então, isso faz uma diferença imensa quando a gente está no mercado de trabalho. Então, pessoal, trabalhe sempre em equipe e seja leal aos seus companheiros. Uma característica que está cada vez mais em evidência no mercado de trabalho, né, e hoje nas empresas é muito valorizado, é que nós sejamos criativos, né? Não existe empresa, não existe instituição que seja perfeita, então sempre a gente vai achar a empresa que está com algum problema financeiro por algum momento, ou que está precisando fazer algum reajuste, enfim. Então, a gente tem que buscar essa competência que é a criatividade, né? E, às vezes, a gente fica muito confundido, né? Achando que criatividade é coisa de artista, né? É coisa para músico, mas, na verdade, criatividade nada mais é do que a nossa capacidade de resolver problemas, né? E, independente de onde a gente esteja, na nossa casa, na empresa, na universidade, sempre acontecerão problemas. Os problemas fazem parte da nossa vida, faz parte do nosso cotidiano. Então, a gente tem que estar preparado para focar nas soluções, né? Entender o que é o problema e buscar as soluções para conseguir resolver e andar para frente. Outro ponto, pessoal, que é muito importante, muito interessante dentro de uma carreira, né? É estar sempre insatisfeito com o seu resultado. Como a professora falou muito bem, né? Sempre quando a gente atingir algum êxito, né? De alguma coisa que a gente planejou, né? A gente tem que comemorar, a gente tem que vibrar mesmo com a equipe, mas com os resultados a gente tem que estar sempre buscando melhorar, sempre estar querendo melhorar. Então, a busca da melhoria contínua é uma coisa que faz a gente evoluir profissionalmente e pessoalmente também, né? Então, estejamos sempre satisfeitos dessa situação. Trabalhar com metas, né? Tanto pessoais como profissionais, né? E, mais uma vez, como a professora falou sobre propósitos, né? É importante a gente criar o nosso propósito. Eu não acredito que a gente já tenha um propósito pré-definido. Acredito que a gente vai criando o nosso propósito profissional, né? Entender o que a gente quer deixar, né, de legado para as nossas equipes, para as pessoas que convivem com a gente, para a humanidade, para o planeta, enfim. Isso é muito importante. E também trabalhar com metas é uma coisa que traz aquela pulguinha, né? Aquela motivação em alguns momentos, porque a meta nos instiga, né? A meta nos desafia a crescer. Então, pessoas que vivem sem alguma meta, sem algum propósito, vai estar sempre à deriva, né? Como diz aí os grandes pensadores, né? Quem não sabe para onde está indo, qualquer lugar serve, né? Então, quem tem meta sempre está com aquela ideia ali, ó, eu posso hoje não ter ido tão bem, mas eu tenho a minha meta, amanhã vai ser melhor, eu vou correr atrás dela, né? Então, trabalhar com metas é uma coisa que as empresas cobram e a gente profissionalmente também tem que cobrar. As nossas metas são tão importantes quanto as metas que as empresas nos estipulam, correto? Ter tesão, pessoal, ter tesão profissional, isso é uma coisa que faz uma diferença imensa, né? Às vezes as pessoas ficam muito preocupadas em se comparar com uma pessoa que também já está no mercado, ou alguém de uma equipe lateral, ou de uma outra unidade, né? E isso daí só faz a gente sofrer. Na verdade, a gente tem que medir, a nossa régua do sucesso é única. Você tem que estar sempre buscando medir com a sua régua. Não adianta você ficar medindo o seu sucesso com a régua do outro, né? Então, uma das coisas que eu sempre tinha e tenho muito é ter tesão no que eu estava fazendo, né? Mostrar para a galera que aquilo ali que eu estou fazendo é com muito prazer, por mais que seja às vezes sofrível, com muita pressão, mas isso faz parte do nosso dia a dia, né? E investir na nossa profissão, isso é uma coisa muito importante. Como vocês viram, né? Eu comecei como assistente e saí da empresa como coordenador, né? Então, eu fiquei um tempo de crescimento muito alto. Eu investi, né, muitas horas, muitos dias, muitos feriados, muitos finais de semana, muito hard work de papai, né, muito trabalho. Foi
E eu acho que isso faz uma diferença imensa na carreira de vocês e nas nossas. Bom, pessoal, então, tudo isso que a gente trouxe aí, né, pensando em um primeiro emprego, numa primeira oportunidade numa empresa, né? O que a universidade nos proporciona, né? O que a universidade nos ensina? Que essa é a minha visão, beleza, pessoal? Para a gente nos tornarmos grandes profissionais, né? Então, assim, eu sempre gosto de trazer o que eu entendo por ensino e por aprendizagem, né? Ensino nada mais é do que a busca do conhecimento, né? Estar ali no dia a dia, na sala de aula, ouvindo os professores, lendo os livros, fazendo as interpretações, né? Isso daí é o ensino, é a busca do conhecimento. É uma parte do processo de aprendizagem, né? Agora, quando a gente fala em aprendizagem, é alguma coisa muito mais ampla, né? É um conceito muito mais amplo, né? A aprendizagem é o conhecimento que a gente obteve de uma forma aplicada, né? A gente só aprende quando a gente aplica. Então, uma grande diferenciação que está acontecendo nos últimos anos na nossa educação é a busca de cada vez mais sermos aprendedores ao invés de ser estudantes, né? Então, só para dar um aviso para vocês, quando eu estou falando de universidade, eu estou falando do Sistema Nacional de Ensino Superior, né? Que rege hoje as nossas diretrizes de ensino, né? Tanto na parte da graduação, que é a parte que vai formar nossas carreiras, como a parte de pós-graduação, né? Que vai trazer as especializações, mestrado e doutorado. Na minha visão, pessoal, as universidades hoje, elas nos formam, né? Elas nos trazem as grades curriculares, elas foram criadas, né, para nos tornarmos técnicos teóricos, né? Então, que é o que a gente chama, né, na área de competências aí, de hard skills. E, então, isso é ruim? Não, na verdade, essa é uma parte, né, da formação do profissional. Então, muito importante, né? Que é o conhecimento técnico teórico, como que a gente falou. É uma das armas que a gente vai usar logo no começo da nossa profissão. Mas não é apenas isso, né? Hoje o profissional tem que ser muito mais amplo, o conhecimento tem que ser muito mais amplo. Os nossos modelos estão evoluindo, né? Os nossos modelos de ensino estão evoluindo, mas principalmente a minha geração, né? A gente veio de um sistema que eu acredito que vocês também devem conhecer bem aí no dia a dia, que é o famoso decoreba, né? O nosso sistema mede como o melhor aluno, né? O que teve maior sucesso, aquele que tem a maior nota. E na vida real, né, no mercado de trabalho, nem sempre o melhor aluno é o mais produtivo ou é o mais eficiente, né? Então, essa daí é uma mudança de paradigma que, pouco a pouco, o nosso sistema de ensino está evoluindo, né? Então, pessoal, isso aí, quando a gente fala da universidade, a gente não está olhando a universidade de nenhuma maneira como um vilão, certo? Eu acredito piamente que é importantíssimo fazer uma universidade, ela tem muita coisa para agregar na nossa carreira, e uma das coisas que eu dou muito valor, que eu levo no fundo do meu coração, é que a universidade me mostrou a teoria das coisas, né? A gente entender a fundo como é que funcionam as coisas, principalmente os conceitos, né? Então, uma das coisas que eu levei com muita força da universidade é que você não precisa saber tudo, mas a universidade te mostra caminhos, né, para você saber quem sabe, ou pelo menos para você encontrar as respostas. Então, esse é uma grande sacada que quando a gente está, né, durante a graduação, que eu acredito que a maioria das pessoas que estão assistindo aqui está passando por esse momento da vida, a gente tem que aproveitar para conseguir fixar essas teorias em nossas cabeças, ou pelo menos saber onde elas estão, né? Bom, pessoal, outro ponto que a universidade nos proporciona, e eu acredito que esse daí é um ponto de grande valor, são as networkings, né? A nossa rede de relacionamento, tanto pessoal quanto profissional, né? Hoje eu estou aqui fazendo essa palestra para vocês graças à minha network, né? O professor Pedro é um grande companheiro aí de zootecnia, né? Fiz contato com ele, ele me apresentou a vocês e eu estou podendo aqui contribuir com um pouquinho do meu conhecimento. Então, faça muitas networks durante a graduação, mestrado e doutorado. Isso aí vai fazer um diferencial na sua vida, né? Vão abrir portas, vai ser
uma grande possibilidade de você conseguir um primeiro emprego, vai ser uma grande oportunidade de você conseguir dar uma palestra, vai ser muito importante para você conseguir resolver alguns problemas do seu cotidiano, enfim, as networks são importantíssimas para a gente, como profissional. Outro ponto que a universidade proporciona que é muito interessante e a gente tem que usar e abusar isso são os intercâmbios estudantis, né? A gente tem grandes possibilidades de fazer, principalmente as universidades federais, as universidades públicas, né? A gente tem grandes oportunidades de conhecer as melhores universidades do mundo, de conhecer os grandes institutos de pesquisa que existem pelo mundo, bons laboratórios, não quer dizer que no Brasil não tenha, mas a gente conhece outras culturas, né? Outras culturas, outros sistemas de produção, que vai fazer uma diferença enorme na nossa carreira profissional, né? A professora já que mostrou aí, né, na sua viagem, do seu intercâmbio estudantil, eu acredito que todo mundo que teve essa oportunidade mudou a maneira de enxergar a vida, né? E conhecer novas culturas e conhecer novas maneiras de trabalhar traz uma vantagem competitiva na carreira que é muito importante, muito importante. Então, recomendo a todos que busquem esses intercâmbios durante a graduação. E aí, pessoal, depois de tudo isso que eu passei, né, o que vocês acham que a universidade nos prepara para o atual mercado de trabalho? Fica aí a pergunta para vocês e espero a gente bater um papo aí no final dessa palestra, né? O que eu acredito que a gente tem que buscar além do que a universidade nos proporciona, né? Uma das coisas que eu gosto de falar é uma teoria que é de um dos meus mentores, Murilo Gun, que ele chama de teoria do cinto do Batman, né? As habilidades, as competências cinto do Batman. Porque quem conhece o Batman, né? Todo mundo conhece esse super-herói. E a gente sabe que dentre essa gama de super-heróis que existe, o Batman é o único que não tem um superpoder, né? Além do poder aquisitivo, né? Ele é um cara que tem muito dinheiro, mas poder mesmo ele não tem nenhum. Então, o que faz ele de diferente é a capacidade que ele tem de utilizar o seu cinturão, né? O seu cinturão tem inúmeras ferramentas que faz dele uma pessoa diferenciada, né? Faz dele um super-herói. E nós, na nossa carreira, né, a gente tem que ter esse cinturão com várias competências, né? E as grandes competências hoje que estão sendo vistas com bons olhos dentro do mercado de trabalho são as famosas soft skills, né? As competências relacionadas às nossas relações interpessoais e às nossas relações intrapessoais. Quais são essas competências, né? Normalmente essas competências vocês pouquíssimas oportunidades de vê-las nos currículos, né? Mas está cada vez ganhando mais força. Elas estão mais relacionadas a aptidões mentais, emocionais e sociais, né? Como a professora falou aí durante a sua apresentação, né? Um pouco de empatia, valorização, enfim. Vou apresentar alguma delas para vocês, como empatia, como eu já falei, autoconhecimento, comunicação não violenta, é uma soft skill muito requisitada, principalmente para quem vai ser líder, para quem vai ser gestor, né? Saber como falar com pessoas é muito importante. Aliás, a maioria do tempo a gente vai lidar com pessoas, por mais que estejamos num período de revolução, né? Outra habilidade, né, muito explorada, que poucos ainda conhecem, é a criatividade, né? A criatividade faz a diferença total hoje na carreira de um profissional. A habilidade, a competência de liderança, a competência de negociação e a inteligência emocional, né? Isso aí são algumas das competências que a universidade não apresenta para a gente e que o mercado de trabalho está cobrando. Então, isso aí é uma corrida que a gente vai ter que fazer, né, de uma maneira meio que autodidata. A gente vai ter que buscar essas habilidades para que a gente consiga sobreviver no mercado atual de trabalho. Aonde aprender, né? Onde que busca essas informações? Hoje, com a internet, né, com a internet das coisas muito bem desenvolvida, graças a Deus a gente tem bons cursos livres, podcasts, né, YouTube, usar o YouTube como uma ferramenta de aprendizagem, né? Essa palestra estará transmitida lá no YouTube, então a gente vê que o YouTube não é só aquela boboseira que era no passado, hoje a gente consegue boas aprendizagens utilizando o YouTube. O TED, né, que é
uma plataforma de palestras também que traz coisas muito interessantes, bons aprendizados, tem muita coisa de soft skills nele. Livros técnicos, né? Livros sobre essas soft skills, muito bons, traz uma nova visão, beber na fonte, isso é muito importante, né? Entender o que cada um dos pesquisadores, cada um dos autores pensaram, né? Então, eu acredito que os livros é uma boa fonte. Os audiobooks também, um bom caminho que a gente tem hoje, né, para ganhar tempo. O LinkedIn Learning é uma plataforma muito boa de aprendizagem, tem essas palestras, esses cursos curtos, que podem nos dar uma noção genérica do que é uma habilidade, né, uma competência. Pessoal, agora vamos falar um pouquinho do que a gente aprende no campo de batalha, né? O que eu consegui abstrair ou puxar, abstrair do campo de batalha durante a minha caminhada, né? Uma das coisas que a gente mais desenvolve quando a gente é profissional de alguma empresa, de alguma instituição, é uma tomada de decisão rápida, né? A gente, por exemplo, eu quando trabalhava na fábrica de ração, eu não tinha como esperar chegar um caminhão de milho, coletar a amostra, mandar para um laboratório, esperar uma semana para fazer uma análise, chegar a resposta e falar, não, agora, depois de uma semana, você pode descarregar esse milho. Ali a gente tem que ter uma estratégia, né, montar um planejamento para conseguir ter uma tomada de decisão certeira e rápida, né? Então, quando você está no mercado de trabalho, você é cobrado e é pressionado para se desenvolver nessa tomada de decisão rápida e certeira. Então, o mercado de trabalho me ensinou muito isso, o campo de batalha me ensinou muito isso, a enxergar uma situação, buscar ferramentas que me tragam agilidade e eu conseguir tomar essa decisão de uma maneira mais assertiva possível, mas de forma rápida. Uma outra coisa que quando a gente sai da universidade, a gente não sai treinado, né? Mas isso faz parte, né? É errar. A gente na universidade é cobrado quando a gente erra, né? A gente faz uma prova, um cálculo, a gente erra, a gente não tira um certo, né? A gente não faz o ponto daquela questão. E quando a gente entra no mercado de trabalho, errar faz parte do jogo, né? Mas a gente não aprendeu isso quando a gente estava na universidade. O erro, na maioria das vezes, é a grande chance da gente aprender, né? Então, uma das coisas que eu ouvi no começo da minha carreira e eu levei para sempre foi uma frase, desculpa, mas eu não sei quem é o autor, mas é essa frase que eu coloquei aí para vocês, que é faça rápido, erre rápido, mas corrige rápido também, né? Então, quem está no mercado de trabalho tem que estar sempre muito antenado e buscar sempre fazer as coisas de uma maneira rápida e assertiva, né? O erro faz parte do processo. Errar, quem não erra não aprende, né? Então, não tenham medo de errar quando vocês estiverem no mercado de trabalho. Está sempre bem informado, pessoal. Isso daí faz uma diferença imensa, né? Não só informações relacionadas ao nosso trabalho. Elas são importantíssimas, saber como é que está os indicadores de produção, saber como é que está os indicadores da empresa, como que a empresa está se posicionando no mercado, mas também as informações mais amplas, né? Informações de mercado mesmo. Por exemplo, quem trabalhar na parte de nutrição, entender como é que está o preço do milho, como é que está o preço da soja, como é que está as safras, né? Quais são as novidades de mercado com relação à ambiência, a galpões, né? E também conhecimentos gerais, né? Como está o câmbio do dólar, como é que está a questão do coronavírus no país, tudo isso interfere de alguma maneira, né, dentro da nossa rotina de trabalho. Então, estar sempre informado faz diferença no atual mercado de trabalho que a gente está enfrentando. Galera, para a gente terminar a nossa conversa, o nosso bate-papo, né, eu tentei trazer para vocês a minha visão de como é que vai ser o mercado de trabalho daqui a uns 5 anos. Né? Normalmente a gente fala de 5 anos, que é mais ou menos o período que tem durado um ciclo, né, de evolução, aí, principalmente um ciclo eu uso muito como base, né, o ciclo de genética, né, de aves. A cada 5 anos sai uma nova genética. Então, só para vocês terem noção, como o mercado está indo tão acelerado, quando eu estava na universidade, né, em 2005, o material genético que tinha de agricultura de postura, a gente falava que uma ave, né, ia à produção bem até umas 70 semanas de idade, né? Quando eu entrei no mercado de trabalho para trabalhar em postura, quando eu comecei, a gente levava as aves até por volta de umas 80, 85, sem fazer muda, né? Ciclo único. E agora, quando eu saí,
hoje em dia, a gente já está falando, né, em levar a ave até 100 semanas. Então, isso já é normal dentro dos sistemas de produção de aves, né, de postura. Então, vocês veem que como que é veloz, né, como que tem se atualizado, né, como tem evoluído essas tecnologias, né, dentro do mercado de trabalho. E, principalmente, a gente tem que pensar a longo prazo, como a professora falou na palestra, né? Então, a gente tem que estar pensando no hoje, mas também tentando entender o que vai ser a nossa vida no futuro. E uma das coisas que tem aterrorizado as pessoas aí, né, é a robótica. Os robôs estão invadindo, né, a nossa vida, né, o nosso mercado de trabalho, e a gente vai ver que a gente vai ter que aprender a lidar com isso. Eles já vieram para ficar, e uma das coisas muito legais é que existe a possibilidade de a gente usar ele como um grande aliado, e não como uma visão ali, né, de alguma coisa que vai roubar a nossa vaga no emprego, né? Então, uma das coisas que eu tenho estudado bastante, não sei se vocês já ouviram falar da Singularity University, é uma universidade que estuda o futuro, né? Eles estudam como é que vai ser os desafios para a humanidade nos próximos 10, 20, 30 anos. E Peter Simon, que é um dos fundadores dessa universidade, ele fala que toda função que for repetitiva, programável, parametrizada ou linear serão substituídas por robótica. Aí, pessoal, vocês estão achando que isso vai acontecer só daqui a 5 anos? Na verdade, isso já vem acontecendo, né, na nossa vida, no nosso cotidiano. Se vocês olharem os caixas de banco, né, até uns 10, 15 anos atrás, era raro o banco que tinha um caixa eletrônico, né, ou que tinha um aplicativo. Hoje a gente vai ao banco pouquíssimas vezes, a gente consegue fazer tudo isso remotamente, ou lá quando a gente vai ao banco a gente usa o caixa eletrônico, né. A gente vai andar pelas estradas das nossas cidades, dos nossos estados, a gente não, é raro a pessoa que hoje em dia paga o pedágio, né? Você passa, eu não sei como é que é o nome na região aí, mas cada região é um nome, mas hoje tem um robozinho com um sensor que faz a leitura ali do seu código e você não precisa nem passar. Ou seja, a robótica está substituindo vagas humanas, né? Então, são algumas profissões que têm essa característica comum, né? É uma profissão repetitiva, programável, parametrizada e linear. Isso os robôs fazem melhor do que a gente. Então, uma frase que eu gosto muito de utilizar, né, ela é do Murilo Gun, que se você trabalha feito um robô, possivelmente você pode ser substituído por ele. Então, fiquem atentos, né? Pensem que se você hoje em dia faz alguma coisa que é muito robótica, é muito programável, muito repetitivo, possivelmente o robô fará melhor que você no futuro. Pessoal, algumas profissões que a gente nem sonhava, né, que um robô poderia substituir, já está aí batendo na nossa porta, né? Quem pensaria que existiria um robô pedreiro, né? Uma profissão tão tradicional, né, dentro do mercado de trabalho. Hoje já tem robôs que têm uma eficiência 10, 20 vezes mais do que um pedreiro humano, né? Tem substituído essa mão de obra tão importante. Médicos, né? Uma profissão tão tradicional, culturalmente falando, né? Hoje em dia tem robôs que fazem cirurgia à distância, né? Um médico à distância, um médico opera vários robôs ao mesmo tempo, ou os próprios robôs, né, baseados em inteligência artificial, fazem algumas cirurgias, e antigamente dependia de um corpo médico para fazer, né? E com uma grande vantagem, eles são mais precisos do que a mão humana, né? Então isso já é uma realidade na nossa vida. No agro, pessoal, não poderia deixar de acontecer também, né? Já existe, principalmente na Europa, e já tem chegado ao Brasil também, vários robôs que estão invadindo o campo aí, né? Principalmente para fazer a parte de irrigação, plantio, cultivo, todo completo de sensores para entender como é que está a umidade, como é que está o desenvolvimento, mostrando aí para vocês tanto a parte de agricultura como na parte de agricultura também, né? Alguns robôs que já fazem coleta de ovos, fornecimento de ração, leitura de como é que está a ambiência dentro do galpão, ou seja, cada vez mais estão chegando mais próximos das nossas profissões, né? E aí, pessoal, quem que vai sobreviver no mercado de trabalho, né? Já começamos a enxergar esse grande dilema, né? E vários pesquisadores dizem que o profissional que tiver a capacidade de perceber, né, como é que
está acontecendo essas mudanças no mundo e que buscar por essas mudanças é aquele que vai se sobressair, né? Ou seja, a gente também vai precisar atualizar o nosso software, né? A gente vê no nosso dia a dia aí, os nossos smartphones, né, os nossos queridos companheiros, toda hora pedindo para fazer uma atualização, né? A gente atualiza o nosso software, a gente atualiza do nosso smartphone, do nosso computador, da nossa televisão, enfim, de tudo que está integrado hoje na internet. E a gente esquece de, às vezes, atualizar o nosso software, né? As nossas habilidades, as nossas competências. E o mercado está muito atento a isso, né? Então, vamos tentar enxergar quais são essas mudanças para os próximos anos. A gente tem que estar sempre pensando para frente, né? Profissionalmente falando, e buscar o que a gente pode fazer para entender essas mudanças e estar à frente no mercado de trabalho. Uma das coisas que vai fazer total diferença, né, profissionalmente falando, para todos, é que no futuro o grande diferencial do ser humano é ser humano, né? A professora falou tão bem, eu tenho mencionado muito a palestra da professora porque foi uma palestra de motivação muito interessante, né, e trouxe temas cotidianos importantíssimos para a profissão. Mas o grande profissional que vai se sobressair no mercado é aquele que tem uma visão humana, né? É aquele que faz o diferente que o robô não tem a capacidade de fazer, né? É o entendimento, é o toque, é a empatia, é o respeito, é a liderança com comprometimento, enfim. A gente vai ter que nos reinventarmos como profissional para os próximos anos. Essa é a minha visão. Bom, pessoal, terminando aqui a nossa palestra, né, algumas dicas finais, só para que vocês possam ficar com essa pulguinha atrás da orelha, né, se no mínimo ficarem curiosos para buscar novas informações a respeito desse tema que a gente trouxe, né. A primeira das novas competências, né, que eu acredito que todo mundo vai ter que se desenvolver, é ser autodidata, né, aprender realmente a aprender. Então, antes a gente terceirizava essa responsabilidade para a universidade e para os nossos professores, né? Então, assim, a obrigação de aprender era o que o professor ensinava. E hoje a gente vê que isso daí é só uma diretriz, é só uma maneira da gente, é uma parte do processo de aprendizagem, né? Então, o que a gente vai ter que fazer para a gente conseguir sobressair, né? Ser autodidata é muito importante. Buscar coisas, buscar cursos, buscar informações que façam o nosso conhecimento ser mais amplo, né? Até o século passado, até a década passada, né? As décadas passadas, o mercado de trabalho estava sempre focado em especialistas, né? Então, pessoas que tinham um conhecimento muito específico. E hoje a gente vê que cada vez mais o mercado de trabalho continua buscando os especialistas, mas também aquele profissional que tem um conhecimento, que a gente fala, é um conhecimento em T, né? Ele tem um conhecimento aprofundado em alguma área, mas também tem um conhecimento generalizado em outras áreas que fazem parte daquela profissão dele. Então, hoje em dia, é claro que, por exemplo, eu sou nutricionista, né? Tenho um conhecimento mais aprofundado na parte de nutrição de aves. Mas também eu tenho que entender um pouco sobre gestão, tenho que entender um pouco sobre ambiência, um pouco sobre sanidade, né? Um pouco sobre cooperativismo, enfim, todas essas outras áreas que fazem parte da profissão de zootecnista. Então, pessoal, abram a cabeça para essa nova realidade de conhecimento, né? Uma outra coisa que nas décadas passadas era mal vista como profissão, né? Era ser vendedor. Então, todo mundo, quando formava, normalmente é um zootecnista, né, um graduando em zootecnia, não, na verdade, quando acabava de concluir o curso, as oportunidades mais apareciam, e até hoje, eram as oportunidades de vendedor. E todo mundo tem um certo preconceito de ser vendedor. Mas vender é uma das competências mais importantes que a gente tem dentro da nossa carreira, né? Porque todo mundo, no final das contas, vende alguma coisa. Ou você vende a sua imagem, ou você vende a sua competência, ou você vende os seus conhecimentos, né? Ou você vende o seu tempo, ou você vende um produto. Então, saber vender é uma arte. Então, eu acredito que quem tiver essa competência bem desenvolvida vai sobressair no mercado de trabalho.
E não só, quando a gente fala em vender, a gente não está falando só em trabalhar numa empresa de vendas, mas sim, dentro de uma empresa a gente também tem que saber vender, né? Vender os nossos projetos, vender as nossas ideias, enfim. Vender é uma arte e todo mundo tem que se desenvolver nisso. E por último, pessoal, eu acho que falei bastante aí, né, nesse último bloco aí, a gente desenvolver as nossas skills, né? Porque só os conhecimentos que a gente busca na universidade, ele é uma parte disso. Eu trouxe aqui essa tabela do LinkedIn Learning, né, mostrando o que as companhias, né, as empresas têm necessitado, né, nesse ano de 2020. As principais soft skills, né, criatividade, persuasão, colaboração, adaptabilidade, inteligência emocional, e também as hard skills, como aquelas que a gente viu lá que a universidade nos proporciona. Então, o grande profissional hoje é aquele que tem um bom balanço de competências, né, tanto as competências que a gente obtém na universidade, como essas softs que a gente busca, né, via autodidatismo. Então, pessoal, cada vez mais, né, a gente vai deixar de ser esse aluno, né, esse estudante que busca só o conhecimento, que sabe a receitinha do bolo, e a gente vai nos tornar, né, no futuro, cada vez mais aprendedores. Hoje o mercado está buscando pessoas que são aprendedoras, pessoas que estão aguçadas a buscar o conhecimento, mas aplicar o conhecimento, testar a sua ideia, testar a sua hipótese. E aí sim, conseguir incorporar alguma coisa de aprendizagem na sua vida e na sua profissão. Né? Então, só saber a receita do bolo não garante que você vai ter um bolo. Né? O que vai garantir que você tenha um bolo é você fazer o bolo. Então, no final das contas, o que o mercado tem buscado, né, de uma maneira bem analógica aí, né, é essa ideia, né? Você tem que buscar o conhecimento, você tem que ter o conhecimento, saber as teorias, mas você também tem que saber aplicá-las. Só ter o conhecimento não é suficiente, né? Hoje, só o título não te garante como um grande profissional. Pessoal, finalizando aqui, eu gostaria de agradecer essa oportunidade, né? Ao UDESC, Universidade do Estado de Santa Catarina, ao pessoal do PET Zootecnia aí, né? Em nome do Anthony, muito obrigado. Queria agradecer também a minha família, né? Minha esposa, meu cachorro, por estar sempre do meu lado, por estar sempre acreditando aí na nossa batalha. Queria agradecer ao professor Pedro Benedetti, né? Para mim, um grande profissional, um amigo. A gente teve a oportunidade de fazer a graduação junto. Então, um cara ao qual me espelho e admiro muito aí. Vocês estão muito bem servidos de um grande professor de zootecnia. Vou deixar o meu contato aqui para vocês, né? Quem precisar conversar comigo, tem aí meu WhatsApp, minhas redes sociais, LinkedIn, meu e-mail, enfim, fiquem à vontade. Muito obrigado e estou aqui para responder qualquer questionamento que vocês venham a levantar. Muito obrigado. Obrigado, Cleverson. A gente que agradece pela excelente palestra que nos trouxe e, como tu disse, né, a gente precisa ter esse amor, a gente precisa ter esse tesão, né, como tu mesmo mencionou na palestra, por tudo que a gente está fazendo, e tu demonstrou muito para nós como é importante ter isso para que a gente consiga ter uma trajetória bem sucedida, né, dentro da profissão. E, bom, dentro disso, a gente tem um questionamento aqui da nossa professora Júlia. Não sei se posso ler, daí você complementa depois. Boa noite, Cleverson. Boa noite, Cleverson. Parabéns pela palestra. Acredito que ela foi muito esclarecedora para nós aqui. Eu gostaria de saber um pouco da sua visão de como a academia pode melhorar a formação do profissional. Eu, como professora, me preocupo com os soft skills que são buscados pelas empresas e tento sempre compreender melhor como colaborar com os meus alunos nesse sentido. Você acha que a universidade deveria entrar dentro dessa área ou se manter exclusivamente dentro das hard skills? Boa noite, professora. Muito bacana a sua pergunta, né? Vem muito a calhar com o que a gente falou hoje. Bom, professora, eu acredito que os novos programas educacionais vão ter que ser revisados, né? Porque hoje em dia, a universidade, essa é a minha visão, né? A universidade, ela nos fornece apenas uma parte desse conhecimento, né? Que é o conhecimento teórico aí das hard skills, como eu vim falando, né? E eu acho que o mercado de trabalho tem pedido mais do que isso. É claro que
a cada, né, fase, a cada geração, acontece essas situações, né? Há 2, 3 décadas atrás, o profissional que recém-formado, que não tivesse o inglês, né, não era muito bem visto. Hoje o inglês já é tipo uma coisa que intrínseca, né? Todo mundo já tem que vai para o mercado tem que ter alguma noção de inglês. Então eu acredito, professora, que as soft skills elas têm que ser olhadas com um pouco mais de carinho, têm que ser incluídas dentro da grade curricular, não talvez todas, mas pelo menos algumas, né, para o aluno ter essa possibilidade de contato, né. Eu, durante a minha graduação, a universidade que eu fiz a minha graduação era uma universidade bem focada em pesquisa, né, Pedro pode falar bem para vocês aí. Então, essas habilidades a gente quase não via ou não ouvia falar, né. Então, quando eu entrei no mercado, eu senti um baque, porque a gente é treinado para lidar com teorias, né? E no final das contas, quando a gente chega ao mercado de trabalho, a gente lida com pessoas, né? A gente lida com seres humanos. Então, é uma situação que a gente não está preparado, a universidade não nos prepara para isso. Então, estar sempre atento a essas novas aprendizagens é importante. E eu acredito que a universidade tem muito a contribuir com isso, sim. Professor, não sei se eu te respondi, mas se a senhora tiver mais alguma dúvida, pode perguntar e fica à vontade. Cleverson, nós temos mais uma pergunta aqui que foi enviada para nós, e a pergunta é: qual a experiência que marcou a sua vida profissional e o que você leva como exemplo para a sua vida? Massa. Quem fez essa pergunta, Antônio? Foi um pessoal do nosso grupo mesmo, foi a Ellen do nosso grupo. Legal. Olha, Antônio, assim, cara, de experiência, como gestor, eu tive boas experiências, né, interpessoais, né, de relação com os colaboradores. Então, assim, eu acho que quando eu decidi me desligar da empresa, foi um baque muito grande, porque a gente estava numa relação de time tão forte, né, tão comprometido, tão engajado com o projeto, que eles assustaram, né? E quando eu saí, eu senti o tanto que eu era querido e o tanto que foi importante, né, eu ter tentado de alguma maneira contribuir para empoderar eles como profissionais, né? Então, assim, o que eu vejo é que a gente, quando está no mercado de trabalho, tem um cargo de gestão, uma responsabilidade tão grande de lidar com equipes, né? A gente tem que estar sempre focado no humano. O humano é o que vai fazer a diferença e foi o que fez a diferença na minha vida. Então, o caso que mais me marcou como profissional até hoje foi quando eu me desliguei e vi a equipe chorando porque eu estava indo embora. Então, isso foi bem bonito. Eu levo do fundo do meu coração mesmo. E qual que era a outra pergunta? Acho que foi nesse sentido, Cleverson. Mas tem uma outra aqui que a gente pode, que também pode, que foi questionado. Bacana, É da Ana Luísa de Freitas. Ela pediu: professor, eu considero que os estágios são ótimas oportunidades para aplicar os conhecimentos obtidos na universidade. O senhor teria alguma dica de como conseguir estágios extracurriculares estando nas primeiras fases do curso? Excelente pergunta. Olha, os estágios, né, empresariais, falando assim, eles não são estágios muito fáceis de conseguir. Porque, principalmente, não olhando só pelo lado do aluno, mas olhando pelo lado da empresa também, né? São estágios que exigem uma legislação muito rígida. Então, nem todas as empresas conseguem abrir esse processo de uma maneira toda organizada e toda correta, né? Então, poucas empresas acabam fornecendo. Então, o que eu sugiro para você foi o que eu fiz, né? Algumas coisas que eu fiz dentro da minha carreira foi todas as oportunidades que apareciam, mesmo dentro da universidade, mesmo que não fosse diretamente ligado ao que eu pensava na minha formação, eu abraçava, né? Então, assim, quando eu comecei a carreira, apareceu a oportunidade de participar de um grupo, né, de trabalho no gado de leite. Eu nunca gostei de
figada de leite, mas era uma boa oportunidade de aprender a parte de empreendedorismo. Então, eu tentei entrar nessa parte, participei dos CAs, participar das empresas júniores. Eu não sei se aí na UDESC, eu acredito que deve ter, faz um diferencial gigantesco, né? A pessoa já sai com um pré-treinamento para o que o mercado de trabalho tá pedindo. Então, assim, e estar sempre atento às empresas que fornecem, né, que disponibilizam esses estágios. Eu acredito que quem faz estágio numa empresa, né, ver como é que é ali o skin in the game, como é que é o dia a dia, com certeza sai um profissional muito mais completo. Isso, certinho. Pessoal, alguém tem mais alguma dúvida? Caso tenham, pode abrir o microfone, podem chamar pelo chat mesmo. Bom, acho que então seria isso. A gente agradece pela palestra, professor. Agradecemos por ter respondido as perguntas. E, junto a isso, a gente quer dizer que agradecemos a todos os participantes, por todos aqueles que vieram assistir. Pedimos desculpa pelo transtorno no início e que o link já foi disponibilizado no chat da reunião para que possam ser emitidos certificados. Agradecemos aos professores, agradecemos ao CA pelo apoio que nos deu. E, no mais, seria isso. Caso tenham perguntas, ficaremos aqui para vocês fazerem os questionamentos. Obrigado a todos.